Ô, saudade! Sextou, pessoal, sextou. Esse sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, hoje eu decidi trazer para vocês uma história que na verdade vocês já pedem há bastante tempo. Essa também acoplada com uma outra, né, mas que aconteceu aqui no Brasil, que seria o desastre de Chernobyl. E eu acho que entre todas as coisas que eu pesquisei, todas as coisas que eu vi, eu acho que uma frase me marcou muito, que foi uma frase da médica, né, de uma médica do hospital que ficava em Pripyat, uma cidade muito importante que vocês vão ver à frente, que ela disse o seguinte: não foi o plutônio, não foi o césio. O que mais acabou com a vida das pessoas foi a mentira. Então isso também é uma coisa que marca muito esse caso, como tudo foi acobertado. E também como essas pessoas até os dias de hoje basicamente não têm acompanhamento, não recebem ali uma pensão, tiveram que entrar no meio de uma situação muito delicada e não tiveram nada, assim, não tiveram nenhum apoio ali posterior. Então vamos tentar entender essa história porque é muito interessante mesmo, e também, né, um bom alerta, até porque eles estavam mexendo com uma coisa que no fundo eles também não entendiam. É aquela velha história: você sabe montar, você sabe fazer ela produzir energia elétrica, mas e se der errado, o que fazer? Você também não colocou essa página no livro de instruções. Então, basicamente foi o que aconteceu em Chernobyl. Então, conto com o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante mesmo. E também é muito importante que vocês fiquem até o final do vídeo, tá? Peço pra vocês de coração. E também se inscrevam nesse canal se vocês ainda não são inscritos. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny, Jack, vinheta. Quando a usina de Chernobyl foi criada, ela basicamente assim necessitava de muita manutenção, precisava de muitas pessoas ali trabalhando em áreas muito diferentes. Então, uma cidade chamada Pripyat, ela foi criada, basicamente ali toda projetada, para poder acolher até 50 mil pessoas que trabalhariam então na usina de Chernobyl. Então, para a gente entender como funcionou ali todo o sistema ali do acidente de Chernobyl, a gente precisa saber o que acontecia em Pripyat, porque se você pensa que Pripyat era uma cidade totalmente ali, né, afastada, sem muita modernidade e tal, não era assim. Pripyat, ela foi inaugurada, vamos dizer assim, nos anos 70. Quem partia para Pripyat, quem ia morar em Pripyat, eram pessoas jovens, normalmente universitários, que tinham acabado de se formavam em áreas específicas justamente para trabalhar em Chernobyl. Pensando nisso, o que eles fizeram? Eles pegaram e começaram a estruturar a cidade para poder receber crianças, jovens, porque essas pessoas elas formariam famílias. Então tudo naquela cidade funcionava muito bem. Eles tinham um hospital próprio, eles tinham escolas, eles tinham creches, eles tinham toda uma estrutura e era uma cidade muito bem estruturada, era uma cidade muito moderna ali para os padrões da época. E ficava muito próximo, mas muito próximo de Chernobyl, em torno ali de 3 quilômetros, então era assim muito ali no quintal ali de Chernobyl, tinham as pessoas morando e vivendo uma vida super tranquila, super feliz, e era uma época que vocês sabem que ainda existia a União Soviética. Então era 1986, então não tinha ainda, né, não tinha dissolvido aí a União Soviética. E aí, como ela fica na Ucrânia, você vai ver quem? Agentes russos e tal, só que era uma outra, enfim, era uma outra geopolítica, talvez seja isso. Então as pessoas que trabalhavam, né, elas trabalhavam e depois elas voltavam para suas casas, super perto, muito tranquilo, e era uma mistura de civis, pessoas civis ali que trabalhavam, e também militares. O que era a usina de Chernobyl? Ela era uma usina que tinha ali o intuito de produzir energia elétrica sem precisar utilizar combustíveis fósseis. Então eles colocavam ali num local, assim, um local até bem grande, tá? Gente, coloquem tudo aí na proporção de 100 vezes isso aí que eu tô falando, tá? Porque aquele lugar era muito grande. Eles tinham os reatores, e nesses reatores eles normalmente tinham plutônio, isolavam esse plutônio também com grafite, e depois também tinham ali como se fossem algumas comportas que ajudavam ali a segurar toda aquela energia, e aquilo era muito quente. E aí o que acontece, né? Como é que faz para gerar eletricidade? Então a água, ela chegava até o urânio, depois ela transformava aquilo num vapor, né? Porque se resfriava, virava vapor, virava energia, e isso também fazia com que a água continuasse circulando. Depois que ela fazia esse contorno todo até o material central, vamos chamar assim, ela voltava com a mesma energia, né, que ela chegou.
criou. Então isso aí se retroalimentava. Vamos chamar de dança perfeita porque são tantos elementos, enfim, né, que a gente acaba ficando completamente aí perdido. A questão toda é que tinha uma coisa que preocupava as pessoas. Caso tivesse alguma falha e a água ela não conseguisse mais fazer esse resfriamento, né, levar, enfim, ir sozinha, essa água não tivesse mais essa eletricidade, tivesse uma falha. E lembrando que o que fazia girar essa água era justamente energia elétrica. Então eles deixaram como se fosse ali luzes de emergência, mas óbvio, né? Era energia elétrica funcionando com combustíveis fósseis ali normal. A questão toda era, até essas luzes de emergência, entre aspas, funcionarem, demorava 45 segundos e era muito tempo para ficar sem essa água ser bombeada, e isso tudo poderia causar um estrago muito grande. É nesse momento que eles começam a fazer vários testes. Eles começam a olhar as medições, eles começam a aumentar a capacidade de produção, diminuir a capacidade de produção. E aí alguém, no dia 26 de abril de 1986, vai decidir colocar isso assim ao mínimo possível. E aí é que a coisa vai ficar complicada. Por quê? Quando ele decide colocar, né, todo esse processo bem complicado em um nível extremamente baixo, ele começa a colocar todo um sistema em colapso. Isso faz com que ele tenha que pedir ali para a galera tirar aquelas comportas de segurança, como se fossem ali grades ali de segurança que tinham entre esse material que ia produzindo, esse material altamente perigoso que ia produzindo, então toda essa energia ele manda tirar, né, para ajudar ali a não colapsar tudo. Só que acontece que todo esse material misturado gerava um outro material. Quando ele começasse a aquecer o reator, o que ia acontecer? Essas partículas, elas acabavam deixando tudo ainda muito frio. Então era muito difícil, depois de chegar naquela quantidade ali tão baixa, ele conseguir colocar tudo ali num nível aceitável ali de temperatura. E aí o pior de tudo começa a acontecer, e aí que as coisas começam a ficar bem complicadas. Óbvio que a minha explicação deve estar cheia de erro, deve ter gente que sabe explicar isso muito melhor, mas é extremamente complicado explicar como funcionava um reator de 1983. Bom, a questão toda é a seguinte, ele diz assim, então tá, então vamos fazer o seguinte, desce aí as placas, né, desce aí essa segurança que tem, né, essas placas de segurança. Só que as placas de segurança estavam malucas, começou a produzir tanto vapor e as placas começaram a bater. Essas placas, gente, elas só tinham assim por volta de 300 quilos, tá? E elas começam a bater, assim, bater no lugar onde ficava esse material hiper quente, hiper perigoso, hiper radioativo. Então começaram a bater, algumas quebraram. Então quando ele pede para o comando, né, descer as placas, muitas não foram para o seu lugar. E aí a coisa toda começa a colapsar. Eles colocaram também, como se fosse uma forma de neutralizar ali calor e tudo mais, um pouco de grafite também, como se fossem ali, né, partes ali, quilos de grafite. Só que o que acontece? Aquilo vai se transformando num mundo de vapor, 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 e vai ter uma hora que simplesmente vai acontecer o quê? Vai teto, vai tudo, e aquilo tudo vai pro ar, gente, explode. E aí muito, mas muito grafite, pedras gigantes, pedaços enormes de grafite são lançados no ar para todos os lugares, e muita fumaça, e também tiveram pontos de incêndio, porque aquilo era tudo muito quente e não dava assim para você imaginar o calor que era aquilo. Depois de muitos dias, as pessoas de helicóptero não conseguiam chegar muito próximo, nem mesmo para tentar ajudar, porque a temperatura chegava até 150 graus, assim, extremamente alto, tá? O avião, assim, extremamente alto não conseguia. Quando isso tudo acontece, o que vai acontecer é, você acha o quê? Vamos tocar uma sirene, né? Porque afinal de contas, essa fumaça que tá saindo, esses incêndios e tudo que tá acontecendo, é uma coisa que pode contaminar diversas pessoas, e quase todo mundo que tá aqui em contato vai perder a vida. É uma concentração muito grande, né, de radiação. Então vamos avisar as pessoas. Essa seria a ideia? Essa seria a ideia, só que não. Ninguém avisou. Eles fizeram uma coisa assim extremamente, sinceramente até hoje eu não entendo, porque eles chamaram os bombeiros. Eles chamaram os bombeiros de Pripyat para ir lá apagar os focos de incêndio. A questão toda é que, primeiro, não precisa dizer que os bombeiros que chegaram, eles não sabiam que tinha radiação no lugar.
Eles começaram a tentar apagar, apagaram os focos de incêndio antes de amanhecer, porque tudo isso começou a acontecer enfim, oscilação ali de aumenta, né, a potência, diminui a potência, aumenta a potência, diminui a potência. E é gente dizendo, não pode funcionar nessa potência, tem que ser mais alto. O outro diz, não, mas quem manda aqui sou eu, então vai ser essa e você vai ficar quieto e a gente vai ver o que acontece. Então fica nessa coisa toda e aí isso acaba arrebentando todo esse problema se arrebenta na madrugada. Chama-se os bombeiros, de manhã já não tinha nenhum foco mais, né, de fogo, a não ser, claro, ali o foco central, que a gente vai chamar ali de nosso pequeno vulcão, porque era ali, né, que tinha aquele material todo sendo queimado, muito radioativo e que sim, a gente pode chamar sim de vulcão. E depois vocês vão entender por quê, porque tem uns nomes tão estranhos que assim a gente vai entender melhor. Aquele lugar continuava mandando fumaça pro ar e nuvens enormes começam a pegar o quê? Toda a Bielorrússia, vão para o Mar Báltico. Gente, essa fumaça vai chegar na França, essa fumaça vai chegar no Japão, essa fumaça vai chegar na Polônia, essa fumaça vai chegar na Suécia, na Itália, nos Estados Unidos e no Canadá. E essas pessoas, elas não queriam admitir que eles foram afetados, entende? Eles não queriam dizer que aquela fumaça, primeiro, eles não queriam assumir que a fumaça chegou até esses países e depois os países não queriam assumir que a fumaça chegou até eles. Era uma loucura isso tudo, sabe? Essa parte aí toda política era bem complicada. O governo ainda não estava por dentro de tudo que tinha acontecido. A mensagem passada para eles e também a mensagem passada para os outros foi que tinha sim acontecido um acidente, mas que já tinha sido contido, tinha sido uma coisa de pequeno porte, já tinha sido resolvida. Só que não, né? A coisa toda, ela só estava começando. E isso era em abril, exatamente no dia 26 de abril. E tinham pessoas que diziam que, imagina, isso aí é máximo aí 3 semanas, isso aí tá resolvido. E o troço lá, ainda emanando aquele monte de fumaça radioativa. Tinha de tudo ali, urânio, tinha césio, outros, né, que iam se formando ali, outras partículas de coisa toda que iam se formando no meio. Gente, tinha de tudo, tá, nesse gás, era extremamente perigoso. Tanto que essas pessoas que chegaram primeiro, os bombeiros, acho que um sobreviveu, tá, o restante ali, quase ninguém sobreviveu. Era uma coisa muito parecida com o que a gente falou sobre a Kiss, por exemplo. Eles respiravam a fumaça, saíam bem, eles chegavam no hospital muito bem, falando com as pessoas, às vezes até brincando, em questão de horas, assim, começavam a simplesmente, né, manifestar todos os sintomas ali de alta ingestão de radiação. E aí, como é que isso funciona no corpo? Ele vai agir normalmente ali na sua medula. Então, quando você acaba de inalar, ele vai fazer o quê? Ele vai para sua medula, se concentra, ele vai meio que intoxicando o seu corpo aos poucos e ele colapsa. Então, primeiro, ele vai agir na sua medula, evitando que você tenha anticorpos. Depois, ele começa a mostrar coisas mais, né, físicas mesmo, algumas horas depois, como algumas queimaduras muito feias, extremamente feias. E aí você não tem anticorpos para combater aquilo, você não consegue comer e aí é em questão de 2, 3 semanas e a gente chega ao óbito. Os bombeiros, eles não estavam com máscara, não foi avisado que aquilo tinha sido um reator e que era um reator nuclear e tinha, obviamente, radiação, não foi avisado. Eles foram assim, sem máscara, sem nada, achando que eles estavam combatendo fogo, né? E não radiação, seria mais ou menos isso. E aí depois essas pessoas acabaram padecendo. O certo seria na mesma hora eles já começarem a dar iodo para as pessoas que moravam em Pripyat, a cidade que era tão próxima ali. Só que ninguém queria abrir a boca, eles queriam guardar esse segredo. Então o que eles fazem? Só 2 dias depois, quando a Polônia avisou, na verdade, para eles, tá? Foi a Polônia que avisou para eles que eles estavam recebendo nuvens radioativas. Como se estivesse fazendo um favor, ó, estamos recebendo nuvens radioativas e tal. Ah, tá bom, obrigado, então, só que tá vindo daqui. Então, foi uma situação muito complicada e aí é nessa hora que eles começam a evacuar Pripyat. Eles tiram as mais de 44 mil pessoas que moravam no lugar e as pessoas estavam fazendo as mais diversas atividades. Só que eles fazem isso, por exemplo, depois do 1º de maio, eles ainda deixam as pessoas na cidade até 1º de maio, que era uma festividade que acontecia no local.
E depois, eles sabendo que as pessoas estavam respirando aquela radiação toda, eles permitem que isso tudo aconteça, sabe? Tiram fotografias, depois eliminam essas fotografias. Então, tem um homem que documentou muita coisa, um jornalista chamado Igor, eu não sei se ele ainda é vivo, mas ele tem ali o maior acervo de fotos que ele mesmo tirou, que inclusive desse 1º de maio. Então as pessoas estavam lá e tiveram pessoas, né, do alto escalão do governo que depois, basicamente assim, foram lá, levaram os netos, levaram os filhos, sabendo o que estava acontecendo, depois simplesmente acabaram com a própria vida, porque sabia o que estava fazendo, mas não podia falar nada. Logo depois do 1º de maio, então, eles começam a evacuar essas pessoas em vários ônibus, era em torno de 120 ônibus, tirando as pessoas, e eles diziam o seguinte para as pessoas: olha, esperem na frente das suas casas com poucas coisas, não precisa levar casaco pesado, é uma coisa de 2, 3 dias e tudo isso vai estar resolvido. Nenhuma medicação foi dada e essas pessoas, elas são levadas, né? Apenas as crianças, as professoras deram comprimidos de iodo para elas na escola, tá? Então, assim, eu nem sei se alguém ficou sabendo, né, disso, se foi algum protocolo que pediram para elas fazerem. O que se sabe é que elas deram, sim, esses comprimidos para as crianças, ajudou muita criança. E aí eles começaram a levar essas pessoas que eles chamaram, então, de os refugiados de Chernobyl. Então, logo em seguida, começa essa luta. O que a gente vai fazer, né, com este pequeno buraco que contém muita fumaça, muita coisa radioativa, e a gente apaga como? Isso não é o tipo de coisa que você pode jogar água. A coisa só pioraria. Então, pensaram em jogar primeiro areia. Então, eles pedem para que helicópteros comecem a sobrevoar o local, né? E joguem areia e uma substância ali chamada bório. E aí, tudo bem, eles começam a jogar essa substância, só que era extremamente quente, então eles não conseguiam chegar tão próximo. Eles tentavam jogar, foram toneladas que eles conseguiram ali acertar. Só que eles estavam assim inalando uma quantidade também terrível. Quase todo mundo, tá? Posso colocar aí nessa lista quase todo mundo que se meteu nessa situação toda de limpeza, arrumar a bagunça dessa situação toda de Chernobyl, acabou afetado de alguma forma pela radiação. Alguns mais a ponto de perder a vida, outros ali que precisam fazer tratamento até os dias de hoje. Eles eram militares, então eles começaram com os seus aviões jogando ali, tentando acertar, porque também não dava para você ficar a 150 graus, né, Celsius, fica complicado você ficar ali também muito tempo naquela direção. Então eles tinham que passar, jogar e o que acertar, acertou naquele local ali, né, para ver se aquela areia ia baixando a temperatura. E o que acontece quando eles começam a jogar essa areia misturada com o bório no meio aí desse magma, desse núcleo aí cheio de urânio, eles formam o córion. Formando o córion, assim, isso se torna um poderoso magma. E aí, quando se torna um poderoso magma, o que eles pensam? Agora está mais líquido e isso vai começar a viajar por todo o percurso que a água fazia para poder resfriar o urânio, como era feito quando estava tudo funcionando no reator 4. Então eles tinham um novo desafio pela frente. Eles precisavam tirar toda a água que ainda estava ali naquele local para não entrar em contato com esse material extremamente quente, porque senão uma nova explosão aconteceria. Então as coisas foram a outro nível. Eles colocaram até mesmo pessoas que ali, eles dizem, né, que as pessoas elas se colocaram à disposição para mergulhar e abrir as comportas para retirar a água que estava no local para não ter problema, porque se existisse essa nova, né, explosão, esse contato desse córion com essa água, a coisa seria ainda pior. Então nessa hora eles conseguiram achar umas pessoas ali que abriram e disseram que todo mundo ficou bem. Aí depois disso, o que eles precisavam? De alguém para cavar. Eles precisavam cavar muitos metros ali para conseguir colocar algumas coisas para resfriar aquele local, e é nessa hora que eles começam a chamar mineradores, que não sabiam o que estavam fazendo, com o que estavam lidando, não sabiam absolutamente nada, e depois do túnel criado, eles colocariam ali como se fosse uma coisa para resfriar, alguma coisa para resfriar, o que? Ninguém sabe, alguma coisa que resfriasse, então, todo esse material aí que estava prestes ali a colapsar. A questão é que estava todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Então, as cidades elas estavam sendo limpas
totalmente ali higienizadas para tirar a radiação. Então, eles começaram a pegar várias mangueiras e lavavam carros, lavavam tudo que dava, e ainda tinha a questão da poeira. Muita poeira foi para o ar e começou a ficar por cima, fuligem, como se fosse uma fuligem por cima das coisas. E essa poeira, ela era extremamente tóxica. Então eles precisavam que aquilo ficasse no lugar, não ficasse se deslocando. É nessa hora também que eles contam ali com a ajuda de alguns helicópteros que começam a jogar, como se fosse pulverizando assim pela região, uma substância colante para poder manter aquele pozinho ali no lugar. Enquanto isso, as pessoas que eram ali de um grupo ali de luta contra, Chernobyl, seria mais ou menos isso, contra ali tudo que aconteceu de ruim por causa do que aconteceu em Chernobyl, eles começam a lavar, recolher também, carros e tudo mais, demolir casas, porque as casas não tinha como, eles tinham que demolir, depois enterrar e também acabar com todos os animais da região, porque todos estavam contaminados. Não precisa dizer que isso começou a virar notícia em vários lugares, porém, ali os países que ficavam juntos ali na sua mesma bolha, eles basicamente não colocaram isso para fora dessa bolha. Até que teve uma hora que eles precisaram colocar os ocidentais no meio, e aí foi quando várias pessoas começaram a ajudar, muita gente começou a participar disso, eles começaram a mandar pesquisadores do mundo inteiro para poder ajudar, e também mão de obra ali para conseguir resolver. Eles tinham que limpar toda a área em volta, toda a área em volta desse reator, e precisavam selar esse reator, e isso seria possível com chumbo. Era a única coisa que eles podiam ali fazer, criar como se fosse uma capa, criar como se fosse um sarcófago por cima ali daquele reator, para que ele pudesse ali ficar abafado, e assim eles conseguirem conter aquela fumaça que podia ter destruído muitos e muitos lugares do mundo, onde também, se a gente parar para pensar, e depois também de alguns estudos, as pessoas percebem que na verdade sim, em outros lugares as pessoas sentiram a radiação que veio de Chernobyl. Então, todo mundo junto lá, vamos lá, mais de 500 mil pessoas estavam no lugar, e eles pediam as coisas, Tem até um general que ele disse: tudo que a gente pedia, a gente tinha. Então, precisava de tal coisa, a gente pedia. Eles começaram a criar os andaimes, então tinham andaimes que eles tinham que ficar pouco tempo. Tudo tinha que ser feito muito exato para não ter que ser feito novamente, porque eles, quanto menos tempo ficassem expostos, melhor. E é aí que eles descobrem um outro problema, além de todos que já tinham, Então, já tinha se eliminado ali toda aquela questão de uma segunda explosão, as coisas estavam mais calmas, mas já era setembro, Isso aconteceu em abril e já era setembro quando eles conseguiram ali dar mais ou menos um jeito. Começaram a limpar tudo, limpa em volta e tal. Você via pessoas pegando pedaço ali daquele grafite totalmente contaminado, assim, totalmente mesmo. Então jogavam. Essas pessoas já não tinham mais hospital para ir, já estavam indo para o hospital 6 em Moscou, porque não tinha como o hospital de Pripyat cuidar deles. Então, assim, a situação estava bem caótica. E essa obra gigantesca vai sendo criada para poder, selar de vez essa coisa que ficava liberando tanta radiação para as pessoas. Só que não vamos esquecer, quando esse reator ele foi para os ares, todos aqueles pedaços de grafite, eles foram juntos. Então o teto ao redor ali estava lotado, mas lotado de pedaços de grafite. E todo aquele grafite tinha que ser colocado para fora ali, porque estava muito próximo. Eles vão dar uma distância ali de 14 metros de onde está o que eles chamam de magma, ou núcleo, e eles precisam de uma altura. Só que com aquelas pedras totalmente contaminadas não ia adiantar nada, era como se eles estivessem começando a 14 metros, então elas precisavam ser retiradas. Bom, eles começam então com uma abordagem com robôs. Eles colocam os robôs que começam a empurrar esses pedaços aí de grafite, só que a radiação era tão alta, mas tão alta, que os robôs ficaram malucos. Tiveram robôs que precisaram ser retirados ali de helicópteros, os robôs perdiam totalmente o sentido, não sabia mais o que estava fazendo, acabava dando pane, em todos os comandos dos robôs, e os robôs
tinham que parar ali, não teve como continuar com os robôs. E aí é que entra os biorobots. Biorobots eram todas as pessoas ali que basicamente eram soldados rasos, pessoas que não estavam, enfim, foram dispensados, eram da dispensa, eram da reserva ali de algum canto, né, da União Soviética, que era mandado para esse lugar. Então os biorobots, eles chegam e falam para eles assim, olha, então agora vocês são os biorobots e vocês precisam tirar todo esse material extremamente, enfim, né, lotado de radiação desse teto aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, todo mundo vai construir o seu equipamento. E eles constroem um equipamento feito de chumbo, que pegava o rosto, pegava o corpo, pegava várias partes do corpo. E mesmo assim, eles só poderiam estar naquele local onde tinham esses pedaços aí de grafite por 45 segundos. Quando ali a situação dissipou um pouco a radiação, podia se estender a 1 minuto. E eles só podiam ir uma vez. Então isso tinha que ser tirado a pá. E essa roupa, ela pesava em torno de 30 quilos. E esses homens começaram a fazer isso. E tinham pessoas que não queriam estar participando daquilo. Tinham pessoas que não queriam mesmo, mas não tinha outra alternativa. Naquela época, principalmente, ou obedece ou obedece. E essas pessoas, claro, depois que terminavam esse trabalho, elas eram sim, né, colocadas ali para fazer tratamento. Sempre saía alguém que acabava se contaminando mais ou se contaminando menos. O engraçado de toda essa situação, se é que dá para chamar de engraçado, é que assim, eles contam apenas os bombeiros e as pessoas que estavam, né, em Chernobyl no momento em que acontece, então, né, essa explosão ali em Chernobyl e tudo vai para o ar, que são 31 pessoas. Então, quando você vai procurar números, só existem 31 pessoas que sofreram ali com o que aconteceu em Chernobyl, o que é um tremendo absurdo, tá? Isso porque você vai vendo que cada operação que acontece são 600 soldados, tinha o pessoal do ar, tinha o pessoal de terra e eram muitas, tá? Eram muitas pessoas, eram milhares de pessoas. Então depois eles vão chegar ali uma conta, vão ter que, né, dar ali, nenhum estudo nunca foi feito realmente para saber quais foram os danos, então chegam a 4 mil pessoas, mas já tiveram estudos que chegaram a 96 mil pessoas, então foi muito dano para muitas pessoas em muitos lugares. Esses homens ali, basicamente, que ficavam horas colocando aquelas roupas de 30 quilos para ficar aí no máximo 1 minuto, tá, nesse teto e voltava para casa, então depois disso eles tomavam banho, eles tinham que comer, isso era uma coisa muito importante, eles tinham que comer o máximo possível, porque se o corpo estiver fraco, a radiação ela se concentra nesse lugar, então eles começam ali a comer e depois eles vão embora. E assim foi por bastante tempo, só que só 10% de todo o grafite colocado para baixo, enfim, destruído ali, tirado do teto, foi feito a robô. O resto foi todo feito ali, o que eles chamavam de biorobô, que seriam pessoas ali fazendo o papel de robôs. Tanto que depois, né, que tudo isso acontece, eles colocam oficialmente o nome dessas pessoas de biorobots. Então era quase como se fosse uma condecoração. E também basicamente fica só nisso. Então, avançando ali, né, o tempo avançando, eles tentando resolver esse problema, conseguem limpar a área, que foi uma coisa extremamente, foi assim um esforço hercúleo mesmo para fazer isso. E muita gente se contaminando ali, tinha gente que perdia a paciência, pegava pedaços, se arremessava, gente, aquilo ali, olha, radiação pura. Então eles foram e conseguiram ir criando essa estrutura por cima, ali toda feita de chumbo, que é hoje o sarcófago, vamos colocar assim, que acabou cobrindo todo esse núcleo e mais ali adiante, ali também, basicamente ali todo pedaço da usina, ficou acho que só 3 ali em funcionamento, se não me engano, mas todo o restante foi coberto com chumbo. E aí é que tá, eles só tiveram a certeza que tinha dado certo quando começa a nevar, porque aí eles perceberam que a neve estava fixando, então o calor ele não estava mais passando, calor, então estava tudo certo. Só que isso foi em 1986, então ainda existe um medo muito grande, porque existe um prazo de validade para esse chumbo. O chumbo que eles usaram podia aguentar ali 2 décadas, 3 décadas, só que esse tempo já venceu. Então existe ali, né,
mas um grande esforço para se fazer ali uma manutenção desse sarcófago que sim, tá todo lá embaixo, tem toda aquela radiação. Então, se acontecer alguma coisa, aquilo ali rachar e tal, isso vai voltar para o ar. Seria uma nova, aí enfim, um novo gigante acidente aí, caso tivesse um rompimento, uma rachadura, até mesmo uma fissura, tá, nesse sarcófago aí gigante. Para vocês terem uma ideia, tudo que foi utilizado nessa operação ali de meses, tá, de abril a novembro, tudo que foi utilizado, helicóptero, carro de bombeiro, tudo que foi utilizado ficou naquele lugar. Então, Pripyat é basicamente assim um cemitério ali de Chernobyl, tudo foi colocado lá e abandonado. Então você olha a cidade e hoje tudo ali ficou do jeito que as pessoas deixaram, mas depois quando foram limpar, tiveram outros lugares que eles tiveram que basicamente, entre aspas, desapropriar, mas esse não foi o pior. O pior é que em algumas cidades, tá? Em algumas cidades ali na Bielorrússia, também em outras cidades da Ucrânia, em algumas outras cidades ali de outros países, as pessoas, elas vivem na radiação, e são milhões de pessoas, então elas convivem naquele terreno que tem sim radiação e se alimentam, tá, da comida que vem desse solo contaminado. E um estudo formal sobre isso nunca é revelado, isso é um grande problema. Teve um homem que ele fez um estudo, ele foi preso porque é normal, você não pode falar, né, contra certos governos, que a gente nem pode ficar falando aqui toda hora, já falamos Ucrânia, não pode ficar falando o resto. Ele começou a fazer um estudo, tá? Ele era um médico, ele começou a fazer um estudo do efeito, né, daquela radiação, por exemplo, em gestantes, e ele começou a fazer isso com ratos, e nesse momento ele percebeu, uns não tinham ali a sua cabeça, outros os olhos, outros pernas, e então ele foi dizendo tudo que aquilo ali podia causar, além, é claro, de câncer. O câncer é uma coisa, assim, que sempre, né, é o que mais persegue as pessoas que têm contato com radiação, principalmente pessoas que desenvolvem, né, um tipo de câncer na sua tireoide. Então tem alguns tipos ali que são muito específicos e eles já sabem que é efeito ali, né, do que a pessoa inalou ou é filho de pessoas que tiveram contato muito forte com aquilo. Então meio que aquilo ali vai se estendendo. Então é bem difícil a gente parar e pensar que tudo isso acabou assim, nas pessoas, sabe? As pessoas inalando isso. E o mais interessante de tudo é que essa médica, né, que falou que não foi o césio, não foi plutônio, não foi urânio, mas sim a mentira, ela tá muito correta, porque para poder desfazer, né, esse mal-estar, de repente, de que eles sabiam, mas não falaram nada, existiram várias pessoas, por exemplo, que um dia simplesmente ali o exército entrou e falou: vocês não têm nada, podem ir para casa, vocês estão de alta. E essas pessoas foram embora. E elas estavam já basicamente ali no fim da vida. Então essas pessoas não eram contabilizadas. Também os soldados que ficaram extremamente doentes, eles também não receberam, eles tinham uma pensão, depois essa pensão foi tirada ali pela metade, eles vivem com quase nada e ainda são pessoas que precisam de atendimento médico constante. Até o próprio Igor, que foi um homem que teve a permissão de fazer fotografias e fazer algumas matérias, ele passa, tá, vários meses ali do ano fazendo tratamento no hospital. Então até hoje, mais de, né, décadas e décadas aí, ele ainda sente os efeitos da radiação. Então não saiu, dificilmente ali saiu uma pessoa que não teve nenhum problema em algum lugar, com alguma coisa que não tenha vindo ali de toda aquela radiação que essas pessoas, elas acabaram ali recebendo. É muito difícil falar sobre esse caso, principalmente dentro dessa plataforma, porque algumas coisas a gente não pode, né, mencionar aqui. Eu nem sei se essas aí que eu mencionei vão passar, enfim. Eu queria muito contar essa história para vocês e dizer para vocês que sim, até os dias de hoje, existem pessoas que aparecem com casos muito típicos, algumas doenças ali, algumas coisas mas muito específicas e que os médicos só podem concluir que é radiação. Então, existem alguns lugares que fazem programa ensinando as crianças a tirar a radiação da comida, onde, na verdade, o que eles tinham que fazer era tirar essas pessoas de solo contaminado. Então,
É uma coisa muito complexa a gente parar para pensar nisso. Acho que não é novidade que hoje o combustível talvez seja, sei lá, o ouro do mundo, ou sempre foi, na minha opinião, sempre foi o ouro do mundo, e que essas coisas, né, essas usinas e tal, elas são algo realmente que funciona como uma opção, mas elas são extremamente perigosas. Bem feitas, bem cuidadas, até pode, né, ser ali aceitável. Existe um grande descaso em relação a esses lugares. Então, as pessoas, elas criam elas inventam. Eu inventei isso aqui funciona assim. E depois elas abandonam. Então, assim, esse é o tipo de coisa que você não abandona. Você precisa ter manutenção, porque senão até você conseguir descontaminar tudo aquilo demora muito tempo. Então, é uma operação que tem que ser muito pensada, é uma coisa que tem que ser muito bem localizada, e as pessoas que estão trabalhando muito bem treinadas e protegidas também para algo como isso. Não dá para você pegar ali, né, um general ou pegar alguém ali que é um especialista basicamente ali do partido deles e dizer, não, eu vou colocar isso aqui que eu não conheço direito, mesmo que tudo bem, eu sou, né, um especialista da área, mas ele não conhecia de fato aquele reator, porque se ele conhecesse, ele não teria feito essa grande bobagem. Então você não pode, esse é o tipo de coisa que você não pode, pensar que pode ou não dar certo, porque o não dar certo pode virar coisas aí bem complexas. Não foi só, isso aqui aconteceu, esse acidente e tal. É isso que eles queriam que acontecesse, que essa história fosse esquecível o mais rápido possível. Mas essas pessoas ainda, inclusive o lugar mesmo, Pripyat, continua tendo um alto, mas muito alto nível de radiação, e foi levantado que para não existir radiação em solo, tá, de Pripyat, teria que tirar de todo o solo de Pripyat 20 centímetros de solo e enterrar num outro local. Então, assim, imagina isso. É muita loucura, nunca vão fazer isso. E ainda, tá? Gastaram muito dinheiro. Eles colocam ali como se eles tivessem gastado em torno de 18 bilhões, mas pode ter passado muito disso nessa operação aí de neutralizar, né, Chernobyl, deixar Chernobyl contida, em torno de 18 bilhões. E logo depois veio a crise dos combustíveis, então não dá nem para estipular ali quanto de dinheiro eles acabaram perdendo, né, com este acidente, que foi fruto do quê? Arrogância, pessoas querendo fazer aquilo que sabe que não dá. Então, assim, né, caramba, tá ali a placa, vai a 80, não, eu vou colocar ela a 120, porque vai funcionar a 120, eu sou o chefe aqui, vou colocar a 120 e acabou. Só que aí depois não adianta nada, você ser chefe, você não vai conseguir desfazer a besteira que você fez. Então, foi justamente isso que aconteceu, foi ego. Então, o que aconteceu ali foi ego, e o que aconteceu em outros lugares ali que acabaram sendo ali afetados com o que aconteceu em Chernobyl foi pura malandragem mesmo. Malandragem entre ali, né, os seus representantes de países, porque a França disse, bom, aqui não passou nada, sabendo que passou. Aí o outro vira e diz, não, mas aqui também não passou nada, sabendo que passou. Então, assim, isso chegou na Índia, para vocês terem uma ideia. Então, não adianta, muitos ali acobertaram, outros convivem com isso, e muitos até já não, como não chegou numa quantidade tão forte nesses lugares, provavelmente ali muitos até já se foram, então não tem mais nem para eles ali nenhum problema. O problema está resolvido, né? Bebês, foi assim que eu consegui contar essa história de uma forma, né, que a gente conseguiu. É muito complicado, tá, explicar como funciona toda uma usina, como funciona um reator, como funciona ali todos aqueles plutônios e urânios e tudo mais, e o aquecimento, mas foi basicamente isso, uma grande explosão de vapor ali daquela água, e todo esse esforço humano, né, para resolver essa coisa tão gigantesca e tão pouco humana que era esse reator, essa usina. Então, e também fruto, né, de algo muito humano, que é o quê? A arrogância. Então conta aqui nos comentários o que vocês pensam sobre esse assunto, deixem também dicas aí, tá? Teremos vídeos normalmente na segunda-feira, na quarta-feira, e também vou repor aí o da quarta-feira passada, que infelizmente por motivos pessoais não pude colocar. Então coloca aqui nos comentários, também vou deixar vídeos aqui na tela final para vocês continuarem aí maratonando o canal, tá bom, gente? Eu fico por aqui, o vídeo fica por aqui. Super beijo, bebês, e até a próxima. Fui.